Olá! Nesta aula, iremos realizar a montagem do extrator de rolamentos. Então, para começar, eu abri o arquivo da travessa e eu vou aqui, criar uma nova montagem a partir da peça. Então, a montagem vai ficar linkada a essa peça. Então, para isso, eu venho aqui no lado do novo e venho aqui em criar montagem. Aí eu seleciono montagem aqui, pressiono OK. E então já aparece aqui, na hora de iniciar a montagem, ele já pede a peça inicial a inserir. Eu vou inserir aqui a travessa, que já está aberta. Eu só confirmo. E então vejam que ele já posiciona o componente aqui, na origem do sistema da montagem. Então, tipo, a origem aqui da minha peça, da travessa, ela coincide ali com a origem da montagem. Então, isso ajuda a gente bastante na hora de inserir os outros componentes. Percebam que ele está fixado ali. Então, a partir deste componente, a gente vai inserir os outros em cima dele. Agora, vamos inserir na montagem o componente aqui, o parafuso. Então, para isso, eu abri este componente aqui no meu SolidWorks, aí eu vou na montagem, eu estou usando o Ctrl Tab aqui, que daí ele navega entre os documentos, né? Então, eu vou lá, na montagem 1, que é a montagem que eu estou criando. Então, eu venho nessa montagem e eu venho aqui, inserir componentes, aí eu venho no parafuso, certo? Então, eu clico no parafuso e vejam aqui, que quando eu já, antes de pressionar o OK, se eu pressionar o OK, ele vai ir direto na origem lá, né? Percebam ali, como está na tela. Só que eu posso posicionar onde eu quiser, então eu vou posicionar mais ou menos aqui, onde que ele vai se localizar. Então eu vou clicar aqui, então percebam que ele já posicionou aqui nessa região. Então, ou a gente tem duas opções quando ele posiciona aqui meio torto. Ou a gente coloca a posição aqui, por exemplo, de concêntrico dos dois diâmetros, ou a gente pode ainda girar o componente aqui na aba do mover. Então eu venho aqui em girar o componente e eu giro o componente aqui, deixando ele aproximado na posição que vai ser. Então, ele já vai reconhecer automático os posicionamentos mais fáceis. Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Eu girei o componente deixando ele mais ou menos na posição. Então, eu confirmo. E agora eu venho aqui em posicionar. E então, eu clico aqui no diâmetro da rosca da travessa e no diâmetro aqui da rosca do parafuso. Então, ele já reconhece que os dois são concêntricos aqui. E é só confirmar. Então, confirmo de novo o posicionamento e percebo aqui que agora ele está amarrado nos diâmetros. Agora vamos inserir a garra na montagem. Então, para isso, eu abri este documento no meu SolidWorks. Eu vou navegar aqui, Ctrl Tab, entre os documentos que estão abertos. Então, eu venho na montagem 1, que é a montagem que eu estou fazendo, clico nela, vai para lá. Aí eu venho aqui em inserir componentes novamente, seleciono a garra e deixo aqui aproximado. Nem vou olhar muito, só deixei aqui. Então, uma condição é que eu tenho duas garras, né? Uma em cada lado. Então, eu tenho duas opções, ou vir aqui e inserir componentes novamente a garra e posicionar mais ou menos aqui, ou um método mais fácil é segurar o Ctrl, clicar no componente e arrastar ele, então ele já copia. Que nesse caso aqui, que é só dois, ainda não agiliza tanto, mas quando tem muitos componentes iguais, então isso agiliza muito na montagem. Aí eu aproximo aqui assim e pronto, os dois estão aqui posicionados. Então, aqui agora eu venho e começo a adicionar os posicionamentos. Percebam que ele está invertido aqui. Esse bico ele devia estar para dentro. Então, agora a gente vai modificar esse posicionamento direto no posicionar aqui. Da outra vez a gente girou, que é o caso do parafuso. Neste caso, a gente vai amarrar com o posicionamento. Vejam aqui. Então, eu venho posicionar, aí eu sei que esse diâmetro é concêntrico com esse aqui. Então, eu selecionei o diâmetro aqui interno, né? E esse diâmetro aqui. Então, percebam que ele está invertido aqui. O diâmetro devia estar para cá. Então, para isso, a gente muda aqui no alinhamento do componente. Então, ele está aqui como anti-alinhado. A gente bota aqui como alinhado. Então, percebam como já fica como a gente quer que seja. Então, ele fica com a garra aqui para dentro. Eu só confirmo e percebam que a ferramenta de posicionamento ela continua selecionada, justamente para botar os posicionamentos que a gente quer. Então, eu vou selecionar esses dois diâmetros aqui, confirmo, e a ferramenta continua selecionada. Então, eu vou dizer que essas duas faces aqui, elas são coincidentes, justamente para eles ficarem alinhados, né? Então, conforme a gente vai posicionando, eu vou confirmar aqui de novo. Então, percebam que eles já estão ficando mais corretos. O que a gente precisa dizer agora
é que essa face e essa face aqui são paralelas, ele vai ficar retinho. Então, a gente vem aqui, posiciona, diz que essa face aqui, ó, com essa aqui, ó, ele dá um erro, mas é só a gente dizer que eles são paralelos aqui, ó, que tem os posicionamentos aqui que a gente pode selecionar. Então, eu vou dizer que são paralelos. Então, percebam que ele já ficou certinho aqui. Então, eu confirmo. E agora, a gente vai dizer aqui, ó, porque ó, eles já estão quase corretos. A única coisa que a gente precisa dizer, por exemplo, para ficar mais bonito, é que eles são simétricos aqui. Então, por isso a gente vem posicionar aqui e vamos utilizar, então, um posicionamento avançado. Então, abre aqui a opção dos posicionamentos avançados e a gente vai usar aqui, ó, largura. Então, a gente seleciona esse componente, essa opção aqui. Então, as seleções de largura, a gente vai usar o base, por exemplo, que é a travessa aqui. Então, eu vou selecionar essas duas faces. E as seleções de guia, essas duas aqui, ó. Então, eu só confirmo e percebo aqui como ele já fica simétrico aqui. Agora vamos inserir o último componente da nossa montagem, que é o manípulo. Então, para isso, eu abri o manípulo aqui no nosso SolidWorks. E, então, ó, Ctrl Tab para navegar entre os documentos, vou lá na montagem que a gente está fazendo. Então, selecionei a montagem. Eu venho aqui agora em inserir componentes e vou procurar aqui o manípulo. Manípulo. Vou posicionar ele mais ou menos onde que ele tem que ser. Confirmo. Então, agora eu vou aqui, ó, posicionar. Eu vou posicionar os diâmetros aqui. Eu digo que eles são concêntricos, já reconheceu automaticamente. E vou confirmar aqui o posicionamento. Agora ele só mexe nesse sentido aqui, ó. Então, eu vou dizer que ele vai ficar bem no centro. Então, para amarrar pelo centro, a gente vai utilizar os planos, ó, porque ó, a gente tem o plano frontal aqui e o plano aqui da montagem, a gente tem o plano direito. Ou ainda melhor, a gente pode utilizar aqui o plano direto do parafuso, né, porque daí ele vai girar junto. Então, a gente vai no parafuso aqui e procura o plano que seria coincidente com aquele plano lá. Esse aqui, né? Então, a gente vai utilizar aqui o plano superior do parafuso e aqui o plano frontal do manípulo. Então, percebam que se eu colocar esses dois planos aqui coincidentes, ele vai ficar centralizado. Olha só, selecionei com Ctrl os dois planos e eu venho aqui em posicionar. Então, percebam como ele já posicionou aqui plano com plano, eu confirmo, e agora ele ficou aqui coincidente no plano, então ele fica sempre centralizado certinho. Agora, para finalizar a montagem, vamos inserir a condição aqui de parafuso entre esses dois componentes, porque percebam aqui ó, que ele mexe linearmente aqui, mas não gira. Então, isso não acontece na realidade, né? Porque como tem um parafuso aqui, quando a gente movimenta para cima ou para baixo, isso aqui teria que girar. Então, para isso, eu vou separar bem os dois componentes aqui para facilitar a hora da seleção. E eu venho aqui em posicionar, e eu tenho outras condições de posicionamento aqui. A gente utilizou anteriormente posicionamentos avançados. Agora, vamos utilizar posicionamentos mecânicos. Então, a gente abre essa aba aqui, e tem aqui alguns pré-determinados. Eu vou utilizar aqui o parafuso, posicionamento de parafuso. Então, aqui ó, eu tenho duas opções, ou revoluções por milímetro ou distância por revolução. Eu vou utilizar aqui distância por revolução e colocar 5 milímetros. O que significa isso? Significa que a cada volta que eu der aqui no parafuso, ele vai avançar 5 milímetros para frente. Isso é bastante utilizado na mecânica. Então, agora eu só seleciono os dois diâmetros, no caso eu seleciono esse aqui e depois o do furo, e confirmo. Então, agora percebam aqui ó, que quando esse componente aqui vem para baixo, ele gira junto. Então, eu vou fazer aqui mais lentamente, justamente para perceber certinho. Então, ó, conforme a gente vai mexendo aqui o parafuso, girando ele, ele vai se deslocando para baixo. Então, essa é a condição de parafuso. Nesta aula, aprendemos a realizar a montagem do extrator de rolamentos. Espero que tenham gostado.